Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, hoje aqui com a gente no estúdio do Rio de Janeiro. Bem-vinda. Olá, boa noite, Carol. Boa noite, Fred Goulart. Hoje um Viva Voz 100% carioca aqui no estúdio. Tudo bem, Vera? Bem-vinda, boa noite. Você vê a diferença da paulista quando chega no Rio de Janeiro. Eu tô aqui no estúdio de casaco e a Vera toda veranil, vestido claro, esvoaçante. No mar hoje, nesse frio, né? Quem nos acompanha em vídeo vê a clara diferença entre expectativa com a temperatura. Eu saí de São Paulo, que essa semana chegou a fazer 8 graus. Tô achando que tô no verão. Gente. Não, mas tá quente mesmo, porque aqui no estúdio, esse ar-condicionado, eu acho frio. É. Bom, noticiário é feriado, mas o noticiário continua quente, Vera. Vamos começar esse Viva Voz de hoje falando sobre a entrevista que o presidente Lula deu ao podcast do Mano Brown, o Mano a Mano. Ele falou, são 2 horas de podcast, eu não consegui ouvir ainda tudo, ouvi uma parte e alguns trechos aí principais editados, mas o Igor Cardim conta pra gente o que o Lula falou nesse podcast, né, Igor? Boa noite pra você de novo. Boa noite para você, para o Fred, para a Vera. Nesta quinta de feriado, o presidente Lula reconheceu que o governo não soube se comunicar e que o crescimento da economia não está refletindo para a população na ponta. Mesmo assim, ao falar das eleições de 2026, disse que vai ganhar de qualquer nome da direita que tem sido colocado como possível candidato. As declarações, como você disse, foram feitas na entrevista ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown. Lula citou nominalmente alguns dos possíveis candidatos, como Tarcísio de Freitas, que aparece empatado com Lula no eventual segundo turno. O presidente disse que hoje não quer ser candidato, mas que, se for necessário, vai se candidatar e vem para ganhar. Acho que a gente tem um trechinho dessa fala dele. Eu quero ser candidato. Não, que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. E aí, diante de uma possível derrota com a derrubada do decreto que elevou o IOF sobre aplicações financeiras, o presidente disse que o decreto não tem nada de mais e que os setores que ganham muito não querem pagar nada. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação, sabe? Então nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco, não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Sabe? Não dá para a gente ceder toda hora. Num momento em que os partidos da base, a gente sabe, tem falado bastante sobre isso, estão votando contra o governo, Lula disse que enfrenta uma dificuldade imensa, mas que o presidente precisa fazer composições políticas se quiser governar e que o governo não faz o que quer, mas o que pode fazer. O IOF é um dos motivos para a queda da popularidade do presidente Lula, refletido nas pesquisas. Pela primeira vez, ele reconheceu que os problemas na comunicação e as fraudes no INSS também impactaram nas pesquisas. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar na pesquisa, eu tenho certeza que o governo vai melhorar, mas o que é mais importante é que eu tenho certeza que a gente vai fazer as entregas que o povo tem expectativa que a gente faça. Efetivamente, eu vou lhe falar uma coisa, a gente não comunicou corretamente. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovarem o governo. Quando sai uma denúncia de corrupção no meio do meu governo, é normal que no primeiro momento as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque foi nós que descobrimos. Cabe a gente, então, dizer alto e bom som por que aconteceu aquela corrupção. Por fim, Lula voltou a defender a regulação das redes sociais e disse que hoje é mais provável que isso aconteça pelo STF do que pelo Congresso. Ele ainda prometeu lançar ainda neste mês um programa de reforma de casas e a linha de crédito para financiar motos elétricas aos entregadores. Segundo Lula, ainda neste ano também quer garantir o gás de cozinha mais barato aos mais pobres. Vera, Carol e Fred. Obrigada, Igor. Fica aí, tá? Que eu sei que você tem mais notícia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a manutenção da prisão do Marcelo Câmara. Já, já. Obrigada, Igor.
Muitos temas, né, Vera? Mas o IOF é do Haddad. O IOF do Haddad, não é dele. Defendeu a medida, disse que não dá para recuar em todas, mas já houve recuo nessa medida. A verdade é essa, já houve uma série de recuos e mesmo assim a possibilidade de derrota ela é muito clara no Congresso nesse momento. Eu acho que o presidente faz uma defesa de algo que o ministro já vem fazendo, que é a necessidade de você taxar mais quem ganha mais e retirar impostos de quem ganha menos, mas isso ainda não ganhou um grande impacto e uma grande defesa na sociedade. Apesar de ser uma coisa que é um benefício para a maioria da população, a gente não vê as pessoas nas conversas, nas ruas, nas suas famílias, nas redes sociais, fazendo a defesa do governo a ponto de levar o Congresso a refletir, a pensar, nossa, será que a maioria da população, portanto, a maioria do eleitorado, pensa dessa maneira? Então, eu devo resistir à pressão dos grandes grupos econômicos e me posicionar a favor dessas medidas? E isso ainda não teve esse efeito, dessa corrente de transmissão de uma maioria da população que pode se beneficiar das medidas. Parece que o governo não consegue chegar nas pessoas que essa sua tentativa de isentar o IR enquanto onera mais quem ganha mais é algo de distribuição tributária, de justiça tributária. Então, o presidente fala de novo durante essa entrevista em problemas de comunicação. Isso claramente é um problema de comunicação. Mas será que é um problema da comunicação do governo especificamente? Ou é um problema mais estrutural, no qual o governo não dialoga com a sua base, não dialoga com quem elegeu o Lula em 2022 e, portanto, está nessa situação de isolamento? É uma situação complicada. Eu acho que o diagnóstico dele, ele pontualmente até tem algumas coisas corretas, mas ele falha ao não entender que o governo não está conseguindo governabilidade e não está conseguindo uma ressonância para suas ideias junto à maioria da população brasileira. E insistir nessa tecla também do problema da comunicação, né, Vera? Já são quase 3 anos de governo, já trocou o ministro da SECOM, né? E, enfim, sempre que o presidente vem a público, uma entrevista longa, e esse argumento foi usado algumas vezes por ele aí, é meio que fechar um pouco os olhos para a realidade. O problema não sou eu, o IOF é do Haddad e o problema é de comunicação, e se eu me candidatar, eu ganho de qualquer um. Parece um Lula ainda muito disposto e muito cioso da sua imagem de que ele é o cara. E o que as pesquisas neste momento mostram é que isso hoje não é mais uma verdade absoluta e inconteste. Então, ele parece incomodado, embora ele minimize, com o fato de estar, acho que pela primeira vez em todos os anos em que ele foi presidente, mesmo no mensalão, foi uma crise grave, ele não viveu essa crise de popularidade tão grande. Então, embora ele minimize, eu vejo o presidente nesse podcast muito preocupado com isso, a ponto de ser muito até contraditório quando ele fala da sua reeleição. Ele fala, olha, eu não quero, mas se eu for é para ganhar de qualquer um, vou ganhar de qualquer um. Tá, você não quer, você prefere não. Então, quem é o nome possível? Ele nem chega a cogitar essa possibilidade. Então, é assim, é alguém que realmente eu acho que só vai ser candidato se tiver certeza que não corre um risco real de derrota, e eu acho que essa é uma certeza difícil de ter hoje em dia, pelo que mostram as pesquisas, mas ainda muito cioso de resgatar esse momento em que ele tinha uma popularidade acima de 60%, às vezes até acima de 80%. E esses programas que ele listou como as entregas, a colheita, que são termos que o Lula gosta muito, me parecem insuficientes para devolvê-lo a esse patamar de popularidade. Reforma de casa, parece uma versão mais tímida, mais acanhada do que foi o Minha Casa Minha Vida. Me parecem essa coisa que a gente sempre fala aqui no Viva Voz, e catando umas ideias na expectativa de que elas vão cair no gosto da população, e tudo que foi feito nessa linha até aqui não surtiu um efeito assim tão grande quanto ele parece desejar e quanto ele claramente precisa, né? Agora, Vera, durante um bom tempo o Lula elegeu como vilão oficial o Banco Central, agora não pode exatamente atacar o BC, porque a gente tem lá o Galípolo, que foi indicado pelo próprio Lula, mas ontem o Copom elevou mais uma vez a taxa básica de juros para 15%, e a gente vê a ministra Gleisi Hoffmann
criticando o Banco Central. Ela falou que nesse momento em que o país combina a desaceleração da inflação e déficit primário zero, crescimento da economia e investimentos internacionais que refletem confiança, é incompreensível, palavras da Gleisi, que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros. O Brasil espera que esse seja, de fato, o fim do ciclo de juros estratosféricos. A ministra disse isso numa rede social. Antes a Gleisi era presidente do PT, agora ela é ministra do governo, né? E antes ela atacava com um sujeito, né, ali direto, que se chamava Roberto Campos Neto, e agora é um sujeito difuso chamado Banco Central. Ela não ataca nominalmente o Gabriel Galípolo. Ainda uma espécie de trégua, mas já temos 6 meses, vamos para 6 meses da gestão Galípolo. Eu acho que não dá mais para você falar em herança do Roberto Campos Neto, até porque foram trocados vários diretores, a unanimidade se mantém, e a preocupação segue a mesma. Preocupação, em primeiro lugar, com a inflação desancorada, em segundo lugar, com a questão fiscal bastante complicada que o Brasil ainda atravessa e que está se agravando com essa dificuldade de se encontrar um lugar comum entre governo e Congresso para iniciar realmente o programa de corte de despesas. O Congresso contribuindo para elevar as despesas enquanto cobra o governo, então numa atitude bastante cínica, e o governo muito refratário a cortar qualquer despesa. Então essa dificuldade continua, e ela fala, eu espero que realmente seja a última, mas o comunicado não diz em nenhum momento que é a última. Então esse realmente é por conta dela para dar uma pressionadinha a mais, Carol. Vai ter que fazer muito malabarismo retórico para criticar a alta dos juros sem citar o Galípolo. Sem citar o Galípolo. Esse sujeito oculto aí vai custar muita retórica. Agora, vamos voltar a acionar o Igor, né? O Igor Cardim, que tem aqui atualizações sobre a informação que a gente já trouxe, a manutenção da prisão do Câmara, né? Do Marcelo Câmara, aquele ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, né, Igor? Pois é, o Supremo Tribunal Federal manteve hoje a prisão preventiva de Marcelo Costa Câmara, que é o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão foi tomada durante uma audiência de custódia realizada hoje de manhã por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que Câmara foi preso ontem por ordem do ministro no âmbito do inquérito da tentativa de golpe de Estado de 2022. Na decisão, Moraes afirmou que Câmara e o advogado dele, Eduardo Kuntz, tentaram acessar informações sigilosas do acordo de delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Importante lembrar que Câmara é réu no STF justamente na ação que representa o risco ali, a investigação sobre a trama golpista. Segundo o ministro, na verdade, essa ação representou um risco, a investigação no qual o Marcelo Câmara é réu no STF. Na decisão, Moraes também determinou a abertura do novo inquérito contra Marcelo Câmara e o advogado dele, Eduardo Kuntz, para apurar a obtenção das informações sigilosas. Segundo o ministro, também apontou o descumprimento de medidas cautelares anteriores impostas a Marcelo Câmara, incluindo o uso de redes sociais e o contato dele com outros investigados. Eduardo Kuntz, que é o advogado, conversou com Mauro Cid pelo Instagram, por meio de uma conta atribuída à esposa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo o acordo de delação de Cid, ele não poderia manter esse contato com outros investigados. E aí, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o comportamento de Marcelo Câmara demonstrou completo desprezo pelo Supremo e configurou tentativa de obstrução de justiça. Além disso, a Polícia Federal deve ouvir Câmara, Kuntz e Cid no prazo de até 15 dias. Hoje eu conversei com os advogados de defesa deles, todos me disseram que os depoimentos ainda não foram agendados. A defesa de Marcelo Câmara indicou que deve recorrer da decisão na próxima segunda-feira, alegando ilegalidade na prisão e pedindo a revogação imediata da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vera, Fred e Carol. E aí, Vera, o que significa essa manutenção da prisão? Aquilo, né? Eles tentaram uma jogada arriscada de trazer um elemento novo no meio do julgamento, logo depois dos interrogatórios, que foi essa divulgação do fato de que o Mauro Cid teria rompido os termos do que se espera da delação e reclamado do Supremo, já com a delação em curso, e isso acabou se voltando contra o feiticeiro.
ministro Alexandre de Moraes entendeu que, na verdade, o Marcelo Câmara e o seu advogado é que estavam tentando obstruir a justiça, obter informação privilegiada da delação, e aí ele teve a sua prisão pedida novamente. Isso mostra que o ministro Alexandre de Moraes vai ficar na posição de defender a manutenção da delação do Cid. Isso apesar de haver, a meu ver, vários problemas reais. Esses diálogos mostram um delator que, no mínimo, está em dúvida, está ali desconfortável no seu papel, dando sinais dúbios, trocados a respeito dos termos da delação que fechou. Isso, no passado, na Lava Jato, já foi usado por vários ministros, inclusive do mesmo grupo do ministro Alexandre de Moraes, para dizer que as delações eram obtidas por meio de prisões alongadas, que elas eram verdadeiros instrumentos de tortura. Então, tem várias falas nesse sentido, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. E várias delações da Lava Jato foram anuladas em série por problemas técnicos nos quais eu vejo muita semelhança com esses da delação do Cid. Então, eu acho que pode haver uma discussão na primeira turma, levantada pelo ministro Luiz Fux, a respeito de manter ou não os benefícios para o Mauro Cid. Isso não exime o fato de que o Marcelo Câmara, de fato, tentou burlar ali todo o sistema de justiça para obter informações especiais e, por baixo do pano, melar essa delação. Então, acho que os dois podem se ferrar nessa história. E o advogado tentou ser esperto, se deu mal, né, Vera? Exatamente. Estratégica. Vai tomar um inquérito ele também, né, pela fuça. Vamos aproveitar para falar um pouco de inquérito da ABIN paralela, Vera. Desde ontem tem surgido várias informações, né, do funcionamento. Tem e-mail, tem mensagem, tem áudio, tem um farto material ali de prova da existência dessa estrutura paralela ali na ABIN para investigar um monte de gente, respingando inclusive na direção atual da ABIN. Pelo menos por enquanto o Lula vai manter, né, o Luiz Fernando Correia na presidência, na direção da ABIN. Eu acho que vai haver pressão para ele afastar, porque é muito difícil o governo, ao mesmo tempo, falar que isso que aconteceu foi grave, como de fato foi, e manter alguém que minimizou tão fortemente o que aconteceu, que tentou proteger os integrantes da gestão anterior, que foi corporativista. É muito contraditório você fazer isso. Então, eu acho que, passado aí esse primeiro momento, existe uma possibilidade, sim, de substituição na ABIN. É uma opinião que eu testei com algumas fontes do Palácio e elas acham que faz algum sentido, mas ninguém crava o que ele vai fazer, até porque ele tem outras coisas às quais ele está se dedicando. Acho que esse não é o tema prioritário agora. O presidente, inclusive, nessa entrevista ao Mano Brown, fez menção a esse inquérito e aproveitou que hoje é a Marcha para Jesus para dar uma cutucada no Bolsonaro, dizendo, olha, disseram que eu ia tutelar, cercear os pastores, e olha aí quem estava monitorando pastores, porque o que fica muito evidente da leitura dessas mais de 1000 páginas é o fato de que havia um monitoramento sistemático também de aliados. Então, é uma coisa bem de regime autoritário mesmo. Você quer controlar os seus adversários, mas você também quer controlar os seus aliados, porque você está na paranoia que pode haver uma traição, que você pode ser ali pego em alguma... Então, você quer ter um controle de todo mundo para usar isso realmente como uma maneira de concentração de poder e de para você prejudicar e banir, se possível, seus adversários. Então, é muito grave o que tem ali. Não dá para ninguém dizer, esse aplicativo First Mile não fazia nada. São pedidos e mais pedidos de monitorar a vida de pessoas. E, para mim, eu acho que vai ter que ser aprofundado melhor. Tem algumas menções aqui e ali, mas o uso da Receita Federal, para mim, está muito claro. Porque a partir do momento que você escolhia um alvo, você ia lá, escarafunchava as empresas, com quem tinha contrato, número de nota fiscal, número de quanto, valores de quanto a empresa recebeu, tinha contrato com esse, com aquele. Eu acho que tinha um vaso comunicante ali com a Receita que vai ter de ser mais bem esmiuçado daqui por diante, porque aí isso representa uma coisa que o Bolsonaro tentou fazer na PF, etc., que é ter o controle de órgãos que são de Estado para fins políticos e um total aparelhamento dessas estruturas.
Bom, você falou aí de Marcha para Jesus, a gente vai falar sobre esse assunto ainda aqui no Viva Voz, mas agora está na hora do break. Vamos para o intervalo, repórter CBN, voltamos já já. Vamos lá. Estamos de volta e a gente vai a São Paulo com a Nadédia Calado para atualizar o noticiário a respeito do conflito entre Irã e Israel. Oi, Nadédia. Carol, ouvintes, 2 semanas foi o prazo que o presidente americano Donald Trump definiu para decidir se vai ou não colocar as Forças Armadas dos Estados Unidos ao lado de Israel na guerra contra o Irã. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, o republicano está interessado numa saída diplomática, mas prioriza impedir que o Irã desenvolva armas nucleares e qualquer acordo precisaria impedir Teherã de continuar o programa de enriquecimento de urânio. Segundo a imprensa americana, Trump aprovou preliminarmente planos para atacar o Irã, mas ainda não decidiu se vai colocar esses planos em ação. Israel pressiona para que os aliados se envolvam diretamente no conflito, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que os norte-americanos já têm ajudado a proteger o país dos contra-ataques do Irã e afirmou que pode atingir os objetivos dele na guerra, mesmo sem o reforço dos Estados Unidos. Já o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, advertiu que o país vai reagir se for bombardeado pelos americanos. Nessa quinta-feira, Israel acusou os rivais de terem bombardeado um dos maiores hospitais do país. A ação seria uma retaliação a ataques israelenses contra o reator nuclear da região de Arak e um local de desenvolvimento de armas nucleares na área de Natanz. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que os ataques dessa quinta não produziram risco radiológico na região. O conflito, que começou na semana passada, já deixou mais de 240 mortos, segundo balanços oficiais. Cerca de 200 brasileiros vivem no Irã, mas, segundo o Itamaraty, não demonstram desejo de voltar ao Brasil, então, por enquanto, não tem plano de repatriação. No Canadá, os líderes do G7 prepararam um rascunho de declaração conjunta, dizendo que Israel tem o direito de se defender, mas pedindo o fim dos ataques. Segundo a Reuters, vai ser assinado por todos os países membros, menos os Estados Unidos. Carol. Obrigada, Nadédia. Essa posição do Trump é, de fato, muito confusa, né, Vera? Porque ele assumiu a presidência prometendo se voltar para a política interna e acabar, inclusive, com a guerra na Ucrânia. Agora está ali, não sabe se envolve na guerra contra o Irã. Num primeiro momento disse que não tinha nada a ver com isso, depois falou que apoiou o ataque, que sabia, mas não autorizou. Enfim, confuso, né? Ele mesmo deu uma declaração e falou assim, ninguém sabe o que eu vou fazer, pelo visto nem ele, né? Exato, ele está tentando ganhar tempo para medir os prós e os contras, porque toda a retórica dele na campanha foi muito uma de, olha, eu vou tirar os Estados Unidos dessas guerras que acontecem em outros lugares, acabam gastando muito dinheiro, ceifam vidas de americanos e não nos trazem nada. Inclusive se gabou do fato de, no primeiro mandato dele, ter sido um dos poucos presidentes que não envolveram os Estados Unidos em nenhuma guerra. Fez toda essa bravata, como você falou, de que acabaria com a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel em pouquíssimo tempo. E o que não aconteceu. Mas ele viu na possibilidade de acabar com o programa nuclear iraniano a ideia de um trunfo e daquela coisa de o presidente forte. Mas isso está encontrando muita resistência, inclusive entre aliados dele, inclusive entre os eleitores mais radicais trumpistas que estavam embarcados nessa ideia de, olha, a gente quer tirar os Estados Unidos de conflitos externos e se voltar para dentro, para as demandas aqui dos próprios Estados Unidos. Então, ele está medindo o que vale mais a pena, manter aquele plano de voo original ou se vangloriar por ter ajudado a destruir o programa nuclear iraniano. Então, é essa a escolha de Sofia que eles vão ter que fazer, né? E é uma preocupação grande o que pode significar a entrada, se for acontecer mesmo, dos Estados Unidos nessa guerra, né? Assim, que outros países podem também acabar entrando nessa esteira. A gente sabe que tem muita retórica envolvida aí nessas ameaças de discurso, mas é uma escalada de preocupação também, né? E tem o risco de aumento da tensão com a China e com a Rússia, né, Fred? Que não gostariam de ver os Estados Unidos entrando diretamente numa guerra que de alguma maneira, tem aí um componente importante de um risco nuclear envolvido ali. Então, a Rússia, inclusive, já mandou vários recados nesse sentido, de que não gostaria
que os Estados Unidos ingressassem, que os Estados Unidos não deveriam entrar diretamente para não escalar para uma coisa em que as grandes potências bélicas do mundo entrem numa guerra. Deixar ainda circunscrito a um conflito mais regional. Mas é isso, a chance do Trump querer fazer alguma coisa ali grandiosa existe. E isso vai claramente elevar a tensão para além do muito que ela já foi elevada, né? E a gente vai fazer uma entrevista sobre isso agora. Está na ponta da linha já o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Oi, professor, boa noite. Obrigada por nos atender aqui nesse feriado. Eu é que agradeço o convite. Boa noite a todos. Professor, eu queria começar perguntando justamente sobre esse posicionamento dos Estados Unidos, né? A gente estava comentando aqui essa posição muito dúbia do presidente americano Donald Trump. Agora ele disse que vai decidir em até 2 semanas se entra no conflito ou não. É exatamente isso, né? Aliás, anteontem, né, ele surpreendeu o mundo com uma resposta do Air Force One. Eu posso entrar na guerra, eu não posso, ninguém sabe o que eu vou fazer. Palavras textuais, né? Então, de alguma forma, a gente tem que esperar essa surpresa. Por que o presidente Trump está agindo dessa forma? Né? Porque a situação dele, ele está numa encruzilhada. Né? Qual é a encruzilhada do Trump? Primeiro de tudo, a base dele, a base trumpista dentro dos Estados Unidos, né? Aqueles 40% de eleitores que seguem Trump, né? Os intérpretes dessa base, como por exemplo o Tucker Carlson, né? Que é um importante apresentador da Fox News e muito aliado, foi muito claro. Nós não queremos entrar em mais nenhuma guerra. Nós precisamos só e exclusivamente cuidar do MAGA, do Make America Great Again. Nós temos que cuidar só dos interesses dos Estados Unidos. Cada um que cuide dos seus. Né? Não podemos entrar nisso. Isso repercutiu no Senado americano, repercutiu no Congresso forte, vários, inclusive o Paul Ryan, que é um senador importante, né? Disse a mesma coisa. E até deputados, até aquela deputada mais histriônica, Greening, mais histriônica, de apoio da base, cobrou. Trump sabe que é exatamente essa posição. Dentro será difícil dos Estados Unidos que essa base trumpista aceite uma nova guerra. Né? Por outro lado, do ponto de vista externo, né, Trump sabe perfeitamente que, aquilo que vocês estavam comentando, Trump sabe perfeitamente que uma escalada dessa guerra, ela é complexa. Né? Se por um acaso os Estados Unidos entrarem na guerra, vamos imaginar essa situação, o que depois nós vamos ver que não é bem assim. Os Estados Unidos já estão ajudando Israel bastante, mas eles não podem assim deixar que, por exemplo, pilotos americanos bombardeiem o Irã. Por que isso? Porque qualquer escalada na guerra, no momento que isso acontecer, o petróleo explode de preço. Porque a probabilidade do Irã usar a sua verdadeira arma atômica, a arma atômica do Irã não é aquela que ele está produzindo dificilmente, 5 armas, não. A verdadeira arma atômica do Irã é o Estreito de Hormuz. Basta o Irã afundar um petroleiro no Estreito de Hormuz, como aconteceu nos anos 80, e 30%, veja bem, 30%, quase um terço da oferta de petróleo no Ocidente acaba. Não chega petróleo. Pois é, professor. Ideia, então, portanto, do estrago que isso pode cometer. Professor, também tem uma dúvida quanto à possibilidade de efetividade total desses ataques de Israel. Eles começaram dizendo, em poucos dias a gente mata o líder supremo do Irã, acaba com tudo e extermina o programa nuclear, mas a capacidade de reação do Irã está se mostrando até um pouco maior do que se esperava. O senhor vê o risco de ser um confronto que se prolongue para além do que Israel anunciou no início? Sim, porque a probabilidade, nós temos que entender que, do mesmo jeito que o senhor Trump está numa encruzilhada, com interna e externa, não é diferente com Khomeini. A oferta que foi apresentada a Khomeini é bem clara, rendição total. Se ele faz uma rendição total, ou seja, entrega o programa nuclear,
Na prática, ninguém pode precisar o tempo, mas existem muitas facções no Irã, inclusive facções bastante radicalizadas, que têm espaço no governo e nas Forças Armadas. Se isso acontecer, é provável que o Khomeini seja substituído. E inicia uma guerra interna no Irã bastante forte. A outra alternativa é o Irã aguentar o peso dos ataques israelenses. Aí é que está o problema. Israel não está mais só atacando do ponto de vista militar. Israel está atacando com todo o seu poderio de inteligência militar também, de inteligência e espionagem. Vou dar um exemplo só para a gente entender melhor do que eu estou falando. Né? Israel conseguiu hackear a televisão estatal iraniana. Olha que coisa. E apresentou programas sobre a falta, vídeos sobre a falta de combustível no interior do Irã e o drama que isso está acontecendo. Porque Israel bombardeou as unidades distribuidoras de petróleo e de combustíveis iranianas. O fato não é o bombardeio, o fato é ele conseguir entrar na TV estatal. Pior, ele está entrando nos celulares, o que provoca um caos. De alguma forma, ele manda mensagens nos celulares, falsas e verdadeiras, ninguém sabe qual é a falsa, qual é a verdadeira, de ataques em bairros de Teherã. É por isso que a população está saindo de lá. A escalada da guerra, ela passou a ser também eletrônica por parte de Israel. Então, no caso, a situação do Irã é muito difícil. O Irã está muito próximo de uma situação de muita dificuldade de se defender. Os mísseis iranianos, eles não alcançam seus objetivos. O que alcança, por exemplo, que pegou o hospital, que atingiu, são destroços dos mísseis. São muito eficientes a defesa de Israel dos mísseis. Se você me perguntar que Israel deveria já declarar a vitória sobre o Irã, porque ele já destruiu pelo menos 1/3 das instalações nucleares, sim. A pergunta completa é, essa declaração de vitória interessa a Netanyahu? Não. Netanyahu, de alguma forma, tem um projeto maior do que isso, que é a própria substituição do governo iraniano, custe o que custar. Para os Estados Unidos, diferente de Netanyahu, esse custe o que custar é bem mais caro do que para Israel. Agora, sobre esse impasse dos Estados Unidos, professor, como é que fica a posição de Israel? Quer dizer, o Netanyahu tem força para emparedar o presidente Donald Trump ou vai ficar em compasso de espera em guerra aberta nesses dias? Boa pergunta, porque essa pergunta faz com que a gente entenda por que sempre se diz que a guerra nada mais é do que um instrumento da política por outras formas. O que manda é a política, não é o militar. Se você olhar bem para os resultados, né, hoje, Trump, com a necessidade que ele tem de ter um cessar-fogo, seja ele qual for, para chamar de seu, lembra quando na campanha presidencial o Trump dizia, eu chego na Casa Branca e no dia seguinte acaba a guerra da Ucrânia, lembra disso? Ele falou isso muitas vezes. Né? Não acabou coisa nenhuma. A guerra continua. Então, quando nós olhamos para essa situação, talvez a gente tenha que entender que há uma inversão. Quem é refém de quem? Né? Na prática, Trump, hoje, é refém de uma atitude mais conciliatória de Netanyahu. Netanyahu, por sua vez, é refém dos ultra-ortodoxos, que querem muito sangue, não é pouco. Isso coincide com interesses econômicos, meu caro. O projeto de Netanyahu é estabelecer a grande Israel, é estabelecer um acordo, lembra os acordos de Abraão, lá do primeiro governo do Trump, é mais ou menos aquilo. Os árabes moderados, que são sunitas e não xiitas, estão louquinhos para fechar um acordo com o novo Oriente Médio de que fala Netanyahu. Não se esqueça, Israel é uma nação startup. Junta a nação startup com a grana dos árabes ricos da Arábia Saudita, se reconstrói o Oriente Médio. Quem atrapalha esse plano maravilhoso é xiita e palestino. Se você tirar xiita e palestino da frente, Israel vai em frente e os árabes moderados também. Né? Aliás, se você olhar bem, até o genro do Trump tem intenções nesse mesmo acordo.
né? Então, quando se olha para esse Perfeito. quadro, quem é refém de quem, né? Exato. Professor, obrigada pela entrevista, viu? Uma boa noite para o senhor, bom feriado. Eu é que agradeço o convite de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, abraço. Ouvimos Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Intervalo, voltamos já já. 6h54, a gente volta com informações agora em São Paulo com o Guilherme Muniz para falar um pouco mais sobre a CPI do INSS. Os partidos já começaram a indicar alguns nomes, uma CPI que vai ficando com a cara da oposição, né, Muniz? É isso, Carol. Boa noite para você, para Vera, para o Fred. E começa aquela estratégia, né, para entender exatamente como vai ser esse equilíbrio de forças. Lembrando, a expectativa é de que a CPMI comece de fato, né, seja de fato aberta só no mês de agosto. A gente entra agora naquele período de festa junina, depois recesso, então ainda tem algum tempo para essas costuras. Mas a gente já sabe o que está sendo pensado ali para aqueles cargos mais chave dessa comissão. Por exemplo, a presidência da comissão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que esse cargo deve ficar com o senador Omar Aziz, do PSD. Isso, de certa forma, atende a um pedido da base governista. Mas aí os outros postos podem acabar tendo uma outra composição menos favorável ao governo, como você mencionou. A relatoria. O PT, do presidente Lula, também quer tentar emplacar a relatoria com essa estratégia de tentar manter o controle da CPMI, porque são os cargos que, de fato, colocam o rumo, né, para onde vai a investigação, já que o governo não conseguiu evitar que a CPMI fosse aberta, pelo menos quer tentar ter o controle da relatoria. Mas o PL de Bolsonaro também tem articulado, né? Eles anunciaram que desistiram de pleitear o posto da relatoria e o líder na Câmara, Sóstenes Cavalcante, tem dito que Hugo Mota já negou a relatoria ao Partido Liberal, quer dar preferência agora a alguém de centro, então fica ainda essa dúvida com relação a esse posto. Na composição geral, o PL ainda assim tenta resolver uma briga interna para definir os nomes que vão compor esse colegiado. A sigla tem direito, a gente lembra aqui, a 5 cadeiras no total e pelo menos 9 parlamentares estão interessados. Esse número ainda pode mudar daqui para frente. Dentre os cotados estão Nicolas Ferreira, Bia Kicis e Coronel Fernanda. Tem ainda outros nomes que representariam o PL no Senado. Já no PT, o nome dado como mais certo para compor a CPMI é do ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Mas também são cogitados ali na Câmara o líder Lindbergh Farias e a Jandira Fegali, que é do PCdoB, que o partido que compõe a federação ali com o Partido dos Trabalhadores, né? O PP, que comanda um ministério no governo, já indicou o senador Esperidião Amin e o suplente Luiz Carlos Reis, esses sim, dois nomes bem aliados ali da oposição, né, alinhados à oposição. Mas parlamentares da base dizem que tem algumas conversas ainda previstas para acontecer para tentar trocar esses nomes que acenderam um certo alerta no Planalto. O PSD da Câmara indicou Sidney Leite, que é um nome visto por alguns como oposicionista, mas tem quem defenda ali que ele é um pouco mais moderado e aberto ao diálogo, então não seria um problema tão grande ali para o Palácio do Planalto, caso ele de fato seja o escolhido, né? o nomeado. Ao todo, são 30 parlamentares que vão compor o colegiado, sendo 15 deputados e 15 senadores, além da mesma quantidade de suplentes, viu, Carol? Então, as conversas, alguns postos já minimamente definidos, mas muita conversa ainda vai rolar para tentar, o governo tentando evitar muitos membros da oposição, principalmente aqueles mais vocais, e a oposição, claro, tentando avançar nessa investigação com nomes que fazem mais barulho. Valeu, Muniz, obrigada. Vai ficando com cara de oposição mesmo essa CPI, né, Vera? Porque até os partidos que têm ministério estão indicando nomes de oposição. Mas o presidente Hugo Mota, eu acredito que vai entregar a relatoria a um desses nomes do Centrão, que por mais que não sejam alinhados com o governo, também não vão ser radicais como esses bolsonaristas que o Muniz citou. Vai virar uma bagunça, vai ser pior que qualquer depoimento de ministro, uma gritaria, se você imaginar. Se tiver de um lado Paulo Pimenta, Lindbergh, de outro Bia Kicis e outros nomes também do PL muito ali identificados com o bolsonarismo, vai virar uma tentativa de jogar de um para o outro, uma culpa que é partilhada, porque o esquema começou no governo Bolsonaro e se intensificou no governo Lula. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos ficar por aqui? Vamos terminar com uma homenagem ao Francisco Coco, que nos deixou hoje? Pois é, partiu hoje Francisco Coco, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, no dia do aniversário de outro Francisco, Chico Buarque,
Então, uma perda grande para as artes brasileiras. A gente termina com a cena de Pecado Capital, a icônica cena do Carlão em Pecado Capital. Solta aí, pode soltar. O som ainda dele. Esse é o momento que o Carlão é assassinado, né, na cena final. A novela foi ao ar em 1975 e, lembrando um pouquinho a história, o Carlão é um taxista, né? Encontra uma mala de dinheiro no táxi e aí a trama se desenvolve naquele dilema. Ele devolve, não devolve, devolve, não devolve o dinheiro e ele acaba ficando com o dinheiro, constrói uma frota de táxi, prospera ali na profissão e no final, na última cena, ele decide devolver o dinheiro e acaba sendo morto pelos assaltantes. Uma cena que aconteceu no centro do Rio, na histórica. A gente ouviu um trechinho aí da interpretação. E a novela da Janete Claire foi tão icônica que depois gerou um remake, né, com o do Moscovis e a Carolina Ferraz nos papéis que tinham sido do Chico Coco e da Beth Faria. É isso. Um beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo fim de feriado aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Vera.